Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez para a nossa disciplina de Engenharia Automotiva. Disciplina essa que é do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Como eu sempre digo, são todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do consumo de ar, nos motores de combustão interna faísca. Vamos falar também dos sistemas de exaustão, um apanhado aí geral a respeito desses sistemas, tanto de admissão quanto de exaustão, os equipamentos que compõem eles, a importância de cada um desses equipamentos, como é que funciona, o funcionamento em si é relativamente simples, mas existem algumas peculiaridades aí interessantes para a gente ver ao longo da aula. Vem com a gente, vamos lá? Bom pessoal, começando a nossa aula, nós vamos falar então a princípio aqui dos sistemas de alimentação de ar, de ar que alimenta o motor, por processo de combustão. E o objetivo básico de um sistema como esse é suprir o motor de ar limpo e em quantidade adequada. Isso é o que está em mente quando a gente está falando a respeito do sistema de alimentação de ar de um veículo, tá? Esse sistema basicamente envolve o quê? A admissão do ar propriamente dita, a filtragem desse ar, para torná-lo limpo o suficiente, da condução desse ar até o momento, até o local adequado, os cilindros, no caso, e em tempo adequado, e da participação desse ar na combustão como um todo. Então, se a gente observar um motor, seja ele estacionário ou mesmo de um veículo, é um motor de um gerador, como o caso desse aqui, a gente tem dutos de admissão bastante significativos, se a gente for parar para pensar. E o jeitão, basicamente, da estrutura, independente se o motor é diesel ou se o motor é Otto, é muito parecido, A gente tem normalmente um pré-filtro, para retirada de grandes impurezas, aí sim um filtro, que depois direciona essa ar admitido já limpo para o coletor de admissão, onde acontece o processo de injeção, de admissão do ar ou ainda da mistura, quando é o caso de um motor do ciclo Otto com injeção indireta, dessa mistura para dentro da nossa câmara, e aí depois a gente tem a exaustão aqui que nós vamos falar mais para frente, tá ok? Então, basicamente falando do sistema de alimentação de ar, são essas etapas, a admissão do ar propriamente dito, esse processo de filtragem, a condução através dos dutos que são conhecidos como coletores de admissão ou simplesmente coletor de admissão, e a participação desse ar na combustão propriamente dita. Certo? Então, o sistema de filtragem de ar, o ar que é aspirado para ser utilizado no processo de combustão, ele deve ser limpo por motivos óbvios, por impurezas que a gente pode estar trazendo para dentro do nosso motor, podem danificá-lo, inclusive, se a gente for pensar em particulados, materiais que podem causar uma rugosidade e de repente promover um desgaste prematuro das peças que compõem o nosso motor, Então, dessa forma, o ar ele deve passar por filtros que garantam total retenção das impurezas que o acompanham. É claro que essa total é entre aspas, mas que a maior parte das impurezas seja retida, Então, um esquema basicão nós temos a entrada de ar, ele passa por um filtro, e aí conforme é dosado aqui com o combustível, juntamente com essa admissão de ar, a gente já aprendeu como é que funciona esse sistema de admissão e de injeção de combustível, em aulas passadas. Conforme esse ar vai sendo dosado, entrando e sendo dosado de combustível, ele vai para dentro da nossa câmara de combustão e antes então dele fazer contato já com o combustível, ele já tem que estar filtrado, tá? Como mostra esse esqueminha aqui para nós, tá certo? Então a gente pode ter filtros diversos aí em termos de modelo e até em termos de princípio de funcionamento, A gente vai ver daqui a pouco. Alguns deles aqui, lá no motor de um carro, sendo aberta a tampa do filtro, um filtro em uso. Aqui um filtro já bem saturado, de sujeira, bastante utilizado. E alguns modelos de filtros novos aí, vocês podem ver que tem circulares, retangulares,
com algumas geometrias um pouco diferentes, vai depender muito do modelo do veículo, certo? Bom, então o elemento do filtro do ar tem como principal função reter os contaminantes. Que contaminantes sejam esses? Poeira, fuligem, areia, qualquer outra impureza que esteja presente no ar aí, ó, assegurando que apenas ar limpo chegue ao motor, né, na quantidade ideal para misturar combustível, né? Então é assim, desse jeito a gente evita, né, como eu estava dizendo anteriormente, o desgaste prematuro de partes móveis do motor, né? Então, se a gente pensar que o pistão está constantemente movimentando, se eu estiver permitindo que chegue ali para dentro da minha câmara de combustão ar ou a mistura já com material particulado dentro, eles vão acabar sendo promovendo uma fricção ali no movimento do pistão com a camisa, e isso pode diminuir a vida útil dos componentes, tá? Então, basicamente, os filtros eles têm dois tipos, né? Dois princípios aí. Os que são banhados em óleo, né? Filtro em banho de óleo, e os filtros secos, que são até mais comuns, né? Muito bem, começando pelo filtro de ar em banho de óleo, né? O que acontece? Nesse tipo de filtro, o ar ele segue por um tubo até uma cuba de óleo, entra em contato com esse óleo e faz com que partículas menores de poeiras fiquem retidas nesse óleo. Então, basicamente, principalmente em veículos maiores, a gente vê isso aqui, mas não é exclusividade. A gente já teve lá no Fusca, por exemplo, filtro banhado a óleo. Alguns modelos, né, contemplavam com esse tipo de filtro. Mas o jeitão de funcionar é muito simples. Eu tenho aqui então o ar entrando pela parte interna aqui do filtro, né, central, e depois ele é forçado a passar por regiões onde está esse óleo. Então o filtro esse óleo vai funcionar como se fosse uma malha, né, similar a uma malha de um filtro de papel. Então ele vai retendo particulados, né, inclusive partículas bem finas, né, ele consegue fazer essa retenção, tá? O ar acompanhado de gotículas de óleo segue até elementos filtrantes, os quais retêm o óleo juntamente com partículas ainda contidas neles. Então veja, nós temos o óleo retendo, né? E aí ele passa por um segundo processo de filtragem, né? Vai variar um pouco de modelo para modelo, né? Mas a gente tem então aqui a admissão do ar passando pelo pré-filtro, né? Que é um ciclone, né? Que utiliza então do conceito de força centrífuga, né? Pensando que essas partículas têm peso, ao ser girado, esse ar passar aqui em forma circular, essas partículas vão acabar sendo retidas nesse pré-filtro, principalmente as maiores, né? De maior massa, né? E aí o ar passa por esse óleo, por um processo de filtragem, e o óleo é retido no segundo estágio, né? Ou na própria cuba aqui, como estava dizendo mais acima aqui no primeiro parágrafo desse nosso slide, certo? Muito bem, o filtro de ar seco, que são os mais comuns, né, são bloqueadores de impurezas. No fundo, assim como o óleo ali também, filtro a óleo, ele é uma barreira física, né, que por onde eu faço o ar passar e aquilo que tem uma partícula maior fica retido, e o ar, né, que é partícula bem pequenininha, né, as suas moléculas, vai embora. Então esses filtros normalmente são fabricados em papel ou ainda em feltro, né, e realizam a filtragem da passagem do ar através desse bloqueio físico aí, retendo particulados, né. Então, em alguns sistemas a gente vai ter elementos primário e secundário, né, como se fossem dois filtros em série, um em seguida do outro, né. E normalmente neste caso o primário ele é confeccionado em papel poroso, microporoso, e o secundário em feltro. É como se a gente tivesse duas malhas, né? Uma malha mais grossa, né? Que retém particuladas maiores, e aí depois uma segunda malha mais fina que vai reter partículas ainda menores, tá? Então veja que cerca de 99,9% das partículas sólidas e suspensão são retiradas num sistema de filtragem aí, na admissão de um veículo, tá? E o ar, então, é praticamente conduzido para o motor limpo, né? Então, tanto que a gente vê um filtro novinho e um filtro depois de uso, olha como que fica retida a sujeira nesses filtros, né? A grande diferença que tem entre os dois sistemas, a ar e a seco, é que, em geral, o sistema a óleo, né, ele consegue uma alta eficiência mesmo em baixas rotações, enquanto que
a filtragem a seco normalmente é mais eficiente quando a gente tem altas rotações, o sistema funcionando, né, o motor em altas velocidades, certo? Muito bem, o pré-filtro de ar, ó, como a gente estava vendo, já viu um pouquinho para trás aí em slides anteriores, ele trabalha por um princípio normalmente centrífugo, né? Então como é que funciona, né? Esse pré-filtro aí, ó, ele tem a função de reter grandes partículas, né? Então, se eu tiver folhas, pequenos pedaços aí, partículas de terra maior, né? Que eventualmente acabam entrando no duto de admissão, ao passar por esse filtro e ter essa força centrífuga agindo sobre eles, né? Pelo formato do pré-filtro, elas ficam retidas e o ar vai adiante apenas com partículas menores, né? Na maioria, então, dos modelos, né, essas impurezas são separadas por movimento inercial, né, devido a um ciclone, que é promovido ali pelo formato do pré-filtro, tá? Muito bem, a força centrífuga, como eu estava dizendo, então para ficar registrado também escrito aqui, faz com que é a força centrífuga que faz com que essas impurezas maiores sejam depositadas num reservatório. Bom, então falando um pouquinho dos coletores de admissão, né? Os coletores de admissão, como é conhecido na indústria de modo geral, são o quê? São os dutos, né, na admissão que estão entre o corpo da borboleta e o motor propriamente dito. Então, se a gente analisar aqui no veículo, né, logo na entrada do ar, passa pela filtragem e aí a gente tem alguns dutos que conduzem esse ar entre a borboleta aqui, ó, de admissão e a admissão propriamente dita aqui nos cilindros, como a gente pode ver aqui, ó, certo? Então, isso daqui que a gente vê nessa peça aqui, ó, é o chamado coletor de admissão, que pode ser fabricado em diversos materiais. Os mais comuns hoje em dia, materiais poliméricos, como esse daqui, tá? Esse componente é o componente que é responsável por transportar o ar do exterior do motor até os dutos de alimentação do cabeçote, propriamente dito, até a entrada ali. Então, veja que o coletor de admissão ele tem muito mais do que uma função de que simplesmente direcionar o ar. É através do projeto desse coletor de admissão que a gente separa esse ar em quantidades equitativas, inclusive para os nossos cilindros. Afinal de contas, tem que chegar ar em todos eles lá para que aconteça uma combustão e que ela seja coerente, que ela seja equilibrada entre os cilindros, tá certo? E veja que quando a gente vai falar então de alimentação de ar, é inevitável a gente não pensar sobre o processo de sobrealimentação, ou seja, que é um processo onde a gente coloca mais ar do que se fosse naturalmente aspirado pelo motor. Então, por que isso é algo que vem diretamente, né? Toda vez que a gente vai falar de alimentação de ar, a sobrealimentação vem ao tema. Porque o potencial de produção de potência de um motor tem total relação com o consumo de ar, com o fluxo de ar que eu mando para dentro do meu motor. Então a gente viu em algumas aulas lá para trás do nosso curso aí, que a potência efetiva ela é igual a quê? A fluxo máximo de ar, né, vezes a relação combustível-ar, que é esse F aí, vezes o poder calorífico inferior do meu combustível, vezes um rendimento global, geral aí do meu motor. Então, quando a gente analisa essa expressão aqui, a gente vê que a potência efetiva do meu motor é proporcional ao fluxo de ar. Então, se eu aumentar o fluxo de ar para dentro do meu motor, consequentemente, eu vou aumentar a sua potência. E isso é o que a gente vê, né? Inclusive é uma tendência bem atual de a gente ter motores sendo reduzidos em cilindrada e mantendo-se potência, ou às vezes até atingindo-se potências maiores, né? A partir da turboalimentação, por exemplo. Então, uma vez que a gente fixa a cilindrada, a rotação e supõe-se um mesmo rendimento volumétrico, né? Eu posso aumentar a potência de um determinado motor aumentando a densidade do ar na admissão. Por que a densidade, né? Porque se a gente for pensar só em fluxo, quando eu vou fazer, por exemplo, uma compressão do ar para mandar ele para dentro da minha câmara de combustão, a gente inevitavelmente provoca um aumento da temperatura desse ar. E aí, veja que quando eu mexo com temperatura e com pressão,
eu estou indiretamente ou diretamente, né, alterando a sua massa específica, alterando a sua densidade. Então a gente sabe que a densidade ela vai ser o que? Ou a massa específica. Pela lei dos gases ideais, a gente sabe que seria pressão dividido pela constante do gás, constante universal, vezes a temperatura. Né? Então, não adianta eu só mandar um fluxo maior se a minha massa específica diminuir. Então, quando eu aumento a pressão, a tendência é que a massa específica aumente. Porém, quando eu faço essa pressurização, né, no processo de sobrealimentação, inevitavelmente eu também aumento a temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a massa específica. Então, é fácil de pensar, se eu coloco uma vazão muito grande, mas de massa específica baixa, eu só estou aumentando o fluxo, não estou aumentando a quantidade de fato de ar que entra ali. Né? Então, o que conta para nós, né, como a própria expressão denota, é que é o fluxo mássico de ar e não em volume, tá? Para que a gente tenha um aumento da nossa potência. Então, eu posso aumentar, né, a densidade do ar ou a massa específica do ar, aumentando a pressão e ou reduzindo a temperatura desse ar. Então, não por acaso que a gente tem, inclusive, motores tendo desempenho diferentes, né, em altitudes diferentes, né, em regiões diferentes em termos de temperatura, né, se a gente pegar grandes gaps, né, entre países onde a gente tem uma temperatura muito baixa, em comparação à temperatura tropical de um país como o nosso, né? Então, o mesmo motor vai se comportar de modo diferente, né? Mesmo tendo o mesmo projeto e tal, em locais diferentes, quando essa diferença é muito gritante. Então, a sobrealimentação, de um modo geral, ela é feita por duas formas, e a gente vai ver elas através de um turbo, né? De um turbo compressor, como a gente pode ver nesse GIF acima, ou ainda através do chamado supercharger, que nada mais é do que um compressor também de ar, mas o princípio de funcionamento dos dois é diferente. Enquanto no turbocompressor a gente tem a turbina sendo acionada, o compressor sendo acionado a partir de uma turbina que usa os gases de exaustão para ser movimentado, aqui a gente tem o compressor sendo movimentado, né, através do sistema mecânico, do próprio motor, né? A gente tem um sistema de correia e polia aqui, ó, que vai fazer com que o eixo desse compressor seja acionado. E a gente vai ver alguns percalços positivos e negativos de cada um desses sistemas, ok? Muito bem, então essa comparação supercharger turbo, ela sempre vai existir quando a gente fala do sistema de sobrealimentação, né? Então é possível obter, né, esses motores de alta potência, né, mantendo a cilindrada, substituindo essa aspiração natural, que é basicamente quando a gente succiona o ar sem ter uma máquina que faça com que mais ar seja mandado para dentro das nossas câmaras de combustão. E essa sobrealimentação, ela tem que ser feita, né, neste caso, a massa de ar tem que ser admitida no cilindro com maior densidade, né? Então, para isso acontecer, né, primeira das coisas que se pensa é no caso de aumento da pressão desse ar, para jogar ele para dentro da nossa câmara. E através disso a gente pode ter duas maneiras diferentes, como eu disse, a sobrealimentação mecânica, que é quando a gente usa um supercharger, né, ou seja, eu tenho um mecanismo que é movido mecanicamente pelo motor e que pressuriza o ar de admissão. Enquanto que o turbocompressor, né, que é um outro método, a gente utiliza dos gases de exaustão para movimentar uma turbina que está interligada, né, a um compressor, então por isso o turbocompressor, que pressuriza o ar que está sendo admitido para a nossa câmara de combustão. Então, começando pela sobrealimentação mecânica, eu tenho, como eu estava dizendo, então o compressor sendo acionado pelo próprio motor. E o primeiro percalço que a gente tem que pensar é o seguinte, então a gente vê aqui um compressor que é acionado aqui, ó, por um sistema de correia e polia, né? Mas ao ser acionado pelo motor, eu estou consumindo parte da potência que esse motor gera para movimentar esse mecanismo. Esse efeito parasita é a principal desvantagem desse tipo de sistema, certo? Para se ter uma referência, né, a potência consumida pelo compressor aí pode chegar até uns 15% da potência efetiva em aplicações automotivas, né? E isso vai variar bastante
em função da eficiência do compressor que está sendo utilizado aqui, que pode ser de alguns modelos, né? Os principais utilizados são os de palheta e os de parafuso. De palheta desse jeitão que ele funciona aqui, né? E os de parafuso como esse daqui, que é o que está inclusive na nossa imagem inicial. Então, a vantagem que a gente tem num sistema como esse, né? Eu citei a desvantagem aqui da questão de consumir parte da potência do motor. A vantagem é que esse sistema funciona efetivamente independente da rotação do motor. Tanto em baixa quanto em alta rotação, ele está funcionando e está colaborando para o aumento da potência do motor de um modo geral, embora ele tenha esse efeito parasita. Quando a gente fala de sobrealimentação com turbocompressores, então, ou simplesmente com turbos, né, como popularmente é chamado, a gente vai ter então o turbocompressor constituído normalmente, né, por um compressor centrífugo, que é responsável por fornecer o ar com maior densidade ao motor, e esse compressor é acionado por uma turbina radial normalmente. E então ela é acionada, né, a partir dos gases de escape do próprio motor, né, de combustão, que seriam jogados fora. Ele tem, então os gases de escape têm um potencial energético elevado, né, e que normalmente está sendo desperdiçado no escapamento dos veículos. Então existe um balanço energético mais positivo, que onde a gente pega algo que estaria sendo desperdiçado e utiliza ele para um propósito, né? Então veja que a energia aqui que está presente nesses gases, se eu estiver pensando no motor naturalmente aspirado, é jogado fora, e mesmo no motor que utiliza sobrealimentação mecânica, ele está sendo jogado fora também. Por quê? Porque depois na exaustão não existe mecanismo nenhum que se utiliza daquela energia e ela é jogada fora no escape do nosso motor, né? Então o turbocompressor, a grande diferença em relação, né, pensando na construção mecânica desses componentes, ele não tem ligação mecânica com o motor, ele é termodinamicamente ligado ao motor, né? Ou seja, ele utiliza dos gases residuais de um motor, né, da energia desses gases para promover a rotação da turbina, certo? Que move o nosso compressor, mas não existe uma ligação mecânica. Então, como a gente pode ver aqui, os turbos eles estão interligados aqui por tubulações ao motor de um modo geral, mas não existe um sistema de correia e polia que os interliga, como a gente pode ver melhor nesse esquema aqui, ó. Então, veja, eu tenho o ar sendo admitido axialmente aqui pelo turbo, né, pelo compressor. O compressor comprime, né? Normalmente a gente tem aqui um sistema de refrigeração desse ar, porque ele é aquecido ao ser comprimido. Ele entra aqui comprimido e resfriado na nossa câmara de combustão, reage com o combustível, né? Promove a combustão, e aí acontece a exaustão. E na exaustão, esses gases é que movimentam as aletas de uma turbina, né? Que está interligada a esse compressor aqui, e depois de fazer essa movimentação são mandados para a atmosfera. Qual que é a grande desvantagem desse sistema? A maior desvantagem, né, é o seguinte: os compressores, né, tanto o compressor quanto a turbina que compõe o turbocompressor, eles têm faixas de operação ótimas que são ligeiramente restritas, né? Normalmente a gente tem os motores de combustão, que são motores alternativos, trabalhando em faixas de rotação muito distintas, né? Desde baixa até alta. Enquanto que uma máquina de fluxo, como uma turbina e como um compressor, eles têm uma vazão onde a gente tem aqui uma eficiência ótima aí, ó, estreita, como a gente pode ver aqui, ó. Então a gente tem uma variação, a gente vai ter um funcionamento ótimo desse componente, de fato fazendo efeito sobre o nosso motor, numa faixa de rotação, né, numa faixa de vazão adequada, né? E também dependendo da relação de compressão que a gente tem entre o que está entrando, a pressão que está entrando o ar para aquela que está saindo. Então existe uma faixa de operação ótima restrita, onde a gente tem uma eficiência significativa desse componente. Então essa é a principal desvantagem, já que os motores operam desde baixa rotação até elevadas rotações, beleza? Bom, então, independente do tipo de sobrealimentação que se utilize, seja ela mecânica ou por turbocompressor, é comum a gente ter um resfriador de ar na admissão
do nosso ar para a câmara de combustão. Né? Normalmente é o famoso intercooler aí. A gente tem algumas variações dessa nomenclatura, né? Dependendo do jeito que se trabalha, mas não vem ao caso aqui. Mas o que é fato é que normalmente a gente tem resfriadores que funcionam como um radiador de fato, mas que são independentes do radiador principal do sistema de arrefecimento do carro. Então a gente tem um radiador, né, um sistema de resfriamento, que normalmente a gente chama de intercooler, à parte para resfriar o ar antes de ele entrar na nossa câmara de combustão. Então, mesmo num sistema turbinado como esse aqui, ou ainda num sistema com intercooler aqui, ó, ou melhor dizendo, com supercharger, é comum a gente ter esse intercooler, ou seja, ter essa refrigeração intermediária após a nossa compressão, antes da entrada na câmara de combustão. Então, durante o trabalho de compressão, ocorre naturalmente, né, o aumento da temperatura, independente se for pelo turbo compressor, ou se for pelo supercharger. Então, esse tocador de calor, basicamente, esse resfriador tem a função de diminuir a temperatura do ar e faz com que o trabalho de compressão, né, que a gente viu que a compressão contribui para o aumento da massa específica do ar, ele não seja perdido ou menos eficiente por conta da elevação da temperatura, que a gente sabe que elevou a temperatura, a densidade do ar tende a diminuir. Então, como a gente precisa de massa, de fluxo de massa elevado, eu tenho que fazer as duas vertentes. Eu tenho que elevar a pressão, mas não posso me esquecer da temperatura, de abaixar a temperatura desse gás, do ar, no caso, né? Para que a gente tenha uma combustão melhor como consequência, uma potência maior por ter um fluxo de ar, um fluxo máximo de ar maior. Bom, falando do turbo compressor, né? O estágio frio dele, ou seja, a parte à esquerda aqui, o estágio do compressor, né? Ele é constituído por um rotor, um difusor e por uma carcaça em forma de voluta. Então vale lembrar lá de máquinas de fluxo, né? Isso aqui é um compressor centrífugo, né? Que é muito parecido com uma bomba centrífuga que a gente estudou em mais detalhes lá. Então a grande diferença, no caso, é o fluido que a gente está trabalhando aqui, que não é um líquido e sim um gás. Né? E que existe compressibilidade, certo? O compressor, então, adiciona energia ao fluido, né? Que é o resultado do trabalho da compressão, e esses compressores centrífugos são basicamente os que são utilizados hoje em dia, né? A gente poderia ter compressores diversos, desde que ele fizesse o papel de comprimir o ar e jogar para dentro, mas o fato de a gente conseguir esse equipamento ser compacto, de uma eficiência boa, tendeu a esse tipo de coisa, a esse modelo de compressor ser preferencialmente utilizado hoje em dia, tá? Então, o ar entra no compressor aqui axialmente, né, ou seja, ao longo do eixo aqui, e então pelo movimento do seu rotor aqui, ó, direcionado radialmente, né, para sair e entrar nos nossos dutos de admissão, no nosso coletor de admissão, tá? Ao passar pelo difusor, né, aí lembrando um pouquinho do princípio de funcionamento, né, uma vez que o ar ele é impelido, né, pelo impelidor aqui, pelo rotor da nossa máquina, ele, pelo próprio formato da carcaça e do prato do compressor, o ar é desacelerado suavemente e transformado, né, a energia cinética do seu movimento ali vai sendo transformada em pressão, é o processo de conversão de uma turbomáquina, né? Como a gente já aprendeu lá em máquinas de fluxo, certo? Falando da turbina agora, que é utilizada em compressores, que é a parte quente, vamos assim dizer, né? Geralmente é uma turbina radial que tem um princípio de funcionamento muito parecido, né, com um compressor centrífugo ou compressor radial, certo? A função da turbina é fornecer ao compressor a potência necessária para que ele possa executar o trabalho de compressão na zona de melhor rendimento. Então veja aqui, essa turbina ela é dimensionada em função do compressor, que por sua vez tem que ser dimensionado em relação ao motor. O quanto de compressão nesse ar eu tenho que fornecer para o meu motor. O fluxo máximo que ele tem que ser capaz de fornecer. Então veja que tudo isso tem que ser dimensionado adequadamente. Tanto para não impor uma pressão, uma sobrepressão ao nosso motor além do que ele seja capaz de suportar, quanto também para que a gente não tenha uma
uma rotação excessiva desse motor ou ainda um desbalanço no equacionamento aqui, no dimensionamento desses componentes, né? Ou seja, eu não posso ter uma turbina que esteja subdimensionada ou sobredimensionada em relação ao compressor, né? Porque esse vai diretamente afetar também o motor. Então existe um balanço aqui que tem que ser feito entre eles. Tá? Então veja aqui, ó, eu tenho que ter uma característica eu tenho que ter um compressor que seja capaz de atender a característica de consumo de ar de um motor e ainda assim impor uma menor restrição possível à exaustão dos gases, pensando no lado da turbina. Então todo esse balanço é levado em conta, né? A gente ter uma turbina que seja capaz de fornecer a potência necessária ao nosso compressor para o trabalho que ele tem que realizar para um determinado motor, mas ao mesmo tempo essa turbina também não pode ser exigir tanto assim dos gases de exaustão a ponto de provocar uma restrição no escape muito elevada, né? Basta a gente lembrar até de mecânica dos fluidos novamente. Toda vez que eu coloco algo no meu escoamento, seria uma singularidade, como se fosse uma válvula, uma turbina, uma bomba. É isso que a gente está fazendo aqui. Quando eu coloquei no escoamento dos gases de exaustão essa turbina, é uma singularidade que está ali. Então, dependendo da eficiência dessa turbina, do dimensionamento dela também, essa singularidade vai provocar uma perda de carga muito grande e uma restrição muito grande na exaustão dos meus gases. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Bom, para atingir esse objetivo, né, essa equalização entre os desejos aí, tanto da compressão quanto da exaustão, né, da admissão e da exaustão, os fabricantes, né, têm diversas escalas, aí, diversos modelos de rotores e de carcaças, né, podendo variar aí, tanto na turbina quanto no compressor, né, pensando no turbocompressor como um todo, né, e isso pensando em se encontrar um ajuste ideal da turbina com o compressor, né, para promover a potência que é necessária a ele, e também do conjunto como um todo em relação ao motor. Tá? Muito bem, então veja que existe aí, para que a gente consiga adequar o turbocompressor ao motor, essa adequação ela se inicia pela seleção de um compressor que atenda às necessidades de consumo, como a gente estava falando, né? Para as pressões de sobrealimentação aí, que eu desejo, mas atingindo também, além dos objetivos de potência, torque, consumo de combustível, eu tenho que ter a preocupação de evitar o quê? Altas cargas e rotações, né, que sejam além das capacidades do meu compressor, e também pressões que atinjam o nosso motor. Né? Então veja, é claro que existe uma limitação da máquina compressor, né, que faz parte do turbocompressor, mas também existe uma limitação do motor, do que ele resiste, né, do que ele suporta de sobrealimentação, tá certo? E normalmente o que se faz, né? Como a gente sabe que existe uma faixa de rotação ali em que o nosso compressor, o nosso conjunto turbocompressor funciona eficientemente, normalmente o que se faz é dimensionar uma turbina para que seja por uma rotação mais baixa do que as maiores que o motor atinja. E aí se utiliza de uma válvula limitadora de pressão, que no inglês é chamada de wastegate, que faz o que? Ela limita, né? Chega numa determinada rotação, uma determinada carga, que essa válvula vai abrir e não vai permitir que toda a minha sobrealimentação seja direcionada para o meu motor. Então o que acontece? Eu faço com que o meu turbo trabalhe na sua região mais eficiente, que não em níveis de rotação que não é o máximo que o meu motor atinja, e quando o meu motor começar a atingir valores muito altos que poderia danificar o meu turbo, por exemplo, ou mesmo causar uma sobrealimentação, uma sobrepressão além do que o motor suporta, essa válvula abre, fazendo com que parte desses gases de exaustão aqui, como a gente pode ver nesse GIF aqui em cima, ela fica abrindo e fechando e vai modulando a potência da turbina, que consequentemente acaba modulando a potência do meu compressor. Então veja, o meu compressor vai estar pressurizando o ar, né? E quando essa válvula abre, o que significa dizer isso? Que parte dos gases que deveria
passar pela turbina e aumentar ainda mais a potência que essa turbina disponibilizaria no eixo do compressor, parte desses gases são direcionados direto ao escape, não passam pela turbina, como a gente pode ver aqui, ó, pela atuação da válvulazinha sobre essa tubulação aqui, tá certo? Então esse desvio é que faz com que a potência seja modulada e que níveis de potência muito elevados de compressão não sejam atingidos de tal forma que possam provocar algum dano, seja ao compressor, seja ao motor, ok? Bom, continuando, falando um pouquinho dos sistemas de exaustão, ainda que rapidamente, né? Qualquer que seja a aplicação do meu motor, é necessário dispor, né, de um sistema que colete e descarregue os gases de combustão de forma adequada, né? Então esse sistema, que é o sistema de exaustão, deve atender a alguns requisitos, né? Ele deve ser capaz de reduzir o ruído causado pelo motor, causar mínima perda de potência ao motor, né? Porque afinal de contas esse escape, da forma como ele for projetado, ele pode ser uma restrição ao movimento de escape dos meus gases, né? Então não pode causar uma elevada perda de potência, tá certo? Satisfazer exigências operacionais como a durabilidade, vibração, obviamente. A geometria, em geral, deve ser compacta, né? Afinal de contas, o motor, né, de um modo geral, é compacto, um motor de combustão, né? E a gente tem uma limitação de espaço nos veículos para poder conseguir conciliar todos os seus sistemas. E, obviamente, tem um baixo custo. Então, o sistema de exaustão aqui, ó, que é caracterizado por o que a gente chama de coletores de exaustão que se ligam aos tubos de escape ou ao escapamento como um todo, né? Então existem algumas características interessantes de a gente ver aqui. Primeiro que a gente pode pensar que o processo de descarga dos gases ele pode ser meio que idealizado em duas fases, né? Primeiro, que fase seria essa? Na primeira delas a gente tem a liberação de gases de combustão que se expandem para o coletor de descarga naturalmente. Veja, por quê? Quando a válvula de descarga, né, lá que a válvula na nossa câmara de combustão, a válvula de escape, ela abre no seu tempo de abertura e começa o tempo de exaustão, ao abrir a válvula, naturalmente esses gases tendem a ir para o coletor de exaustão. Por quê? Porque o coletor está numa pressão muito mais baixa do que internamente ali no nosso na nossa câmara de combustão, certo? Então existe esse movimento natural, né, de expansão dos gases. E na segunda fase, quando o motor está subindo do ponto morto inferior para o ponto morto superior, no tempo de escape, ele vai literalmente empurrando os gases para fora da exaustão. Então são dois momentos, né, de exaustão. Aquele que é do abrir a válvula e naturalmente o gás se expandir devido à diferença de pressão, e um segundo momento esse empurrar, né, do pistão empurrando os gases para fora, tá certo? Então, esses gases eles vão ser direcionados para o coletor de descarga, né, ou coletor de escape, como a gente pode ver aqui, ó, em duas imagens aí a gente pode ver, e esses dutos aí têm a função de conduzir esses gases para fora do cilindro, né, que são então os chamados coletores de descarga, tá? Os sistemas de escapamentos eles são projetados para que a gente tenha a mínima contrapressão, né, no escape. Então veja que quando naturalmente, né, como a gente acabou de falar, quando eu abro a válvula de escape, né, no nosso motor ali, naturalmente pela diferença de pressão o gás tende a sair. Mas se ele tiver restrições, dificuldades para sair, ele pode me causar uma contrapressão no motor, né? O que não é interessante. Então, por isso que os sistemas de escape eles têm que ser projetados para causar o mínimo de contrapressão ao nosso motor, né? E então, dessa forma, se eles são projetados dessa forma, é para reduzir o trabalho necessário para expulsar esses gases, porque é um trabalho que eu gastaria, né, para expulsar esses gases que não vai me render nada, não seria um trabalho útil, né? Mas é um trabalho sendo gasto em algo que já é desperdício, já é algo que eu tenho que jogar para a atmosfera, tá certo? Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é que a descarga de vários cilindros em um mesmo coletor pode provocar uma diferença e aumentar, inclusive, essa contrapressão. Então, veja que nós temos, devido ao ângulo de abertura das válvulas, momentos em que mais de uma válvula de escape está aberta, uma válvula de admissão,
se a gente tiver todos esses dutos de escape interligados num único tubo de escape, a gente vai ter momentos em que válvulas de admissão e de escape estão abertas ao mesmo tempo e existe toda uma interação, né, desse abrir e fechar das válvulas com o nosso processo de escape dos gases. E isso pode causar algumas interferências aí indesejáveis, tá certo? Então, o coletor de descarga ideal, ele deve ter ramos separados para cada cilindro, né? E podendo se unir de modo suave, né? Em grupos de tubo ou em um único tubo, né? Para promover o escape final dos nossos gases de exaustão. Então, supondo uma ordem de preferência, né? Veja que a gente teria um sistema de descarga que dividisse o nosso coletor em vários ramos, de modo a impedir que dois cilindros descarregassem simultaneamente no mesmo ramo. Então, se a gente for pensar para um motor de 4 cilindros em linha, esse é um processo dificultoso, certo? Mas quando a gente tem, por exemplo, motores de 6 cilindros, é relativamente comum, né, a gente ter conectados tubos diferentes aqui, ó, como a gente pode ver aqui, ó, interligados, os 3 primeiros aqui interligados num tubo de exaustão e os 3 últimos interligados num outro tubo de exaustão, que mais lá adiante podem se unir em um só e sair como um escapamento único, né? Mas a grande dificuldade é quando a gente tem 4 cilindros, afinal de contas, em cada momento, em cada um dos cilindros, em cada volta, eu tenho um processo acontecendo, em cada meia volta, aliás, eu tenho um processo acontecendo em cada cilindro, admissão, compressão, explosão, né, e expansão e escape. E aí conciliar isso tudo é difícil. Eu teria, em tese, para ser ideal, que ter um duto para cada um e uni-lo suavemente lá na frente, né? Mas isso complica um pouco os projetos dos tubos de exaustão para esse tipo de motor, tá certo? Então, são algumas dificuldades que a gente pode ter aí relacionadas aos coletores de descarga, beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui estão as nossas referências para essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até lá!